Meus irmãos, durante muito tempo, os que são mais antigos, aqueles que têm um tempo maior de vida, religiosamente falando, os comparecimentos em culto, nós recebemos muito direcionamento, nós recebemos muitas palavras, nós recebemos muito do que Deus tem a fazer em nossas vidas, por nossas vidas e através das nossas vidas. E tudo isso serve dessas repetições, de às vezes toda semana alguém falar a mesma coisa para você, você participar da célula e às vezes ouvir a mesma coisa do que foi falado na palavra. É exatamente para que em nossa mente nós consigamos incutir e entender a mensagem que está nos sendo passada. A Bíblia, a construção de toda essa história que nós conhecemos lá no Antigo Testamento foi feita assim, repetição após repetição. Moisés se juntava com o povo e contava as histórias de como o Senhor fez o universo, de como o Senhor operou maravilhosamente dentro da história, como o Senhor liberou o povo do Egito, como eles caminharam no deserto, como todas as coisas aconteceram. Você vai chegar num texto bíblico que vai dizer: uma geração contava a outra os grandes feitos do Senhor. Essas repetições nos fazem lembrar-nos daquilo que precisamos nos lembrar. E às vezes parece cansativo, mas se você olhar no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio é o livro das repetições, Deuteronômio é o livro da repetição da lei. Então o povo sabia que pela repetição a importância estava sendo prestada à mensagem que estava sendo repassada. Tanto que quando Jesus ele fala e repete aquela palavrinha que nós vemos na Bíblia às vezes, em verdade vos digo, existem um texto que esse em verdade é repetido 3 vezes. Isso porque estava se dando importância à mensagem que estava querendo ser passada ao povo. E por vezes nós não entendemos isso. Por vezes nós achamos que é só balela de pastor, conversa de crente, conversa de quem está pregando. Mas toda essa repetição faz com que nos momentos em que nós enfrentamos dificuldades e precisamos nos lembrar da palavra de Deus, nós nos lembremos. Quantos de nós, em momentos de dificuldade, quando nós queremos começar a reclamar, nós lembramos de algum texto ou de alguma palavra que nos foi dada? E nós acalmamos um pouco o coração, porque nós estamos nos lembrando. O profeta Jeremias, no livro de Lamentações, ele vai falar: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é que nós traremos à memória aquilo que nós nunca ouvimos? Como é que nós traremos à memória algo que nunca nos foi falado? E a importância disso tudo nos faz caminhar em fé. Quantos estão entendendo? Digam amém. E nós precisamos então dar importância a essas repetições. E todas essas repetições, continuo falando sobre repetições, dessa semana, desse mês, falando sobre culto de amigo, falando sobre chamar o amigo, falando sobre a importância de convidar alguém, é para que em nossas mentes, em nossos corações, esteja enraizada a necessidade de transmitirmos a palavra de Deus a alguém. E dentro do que a pedagogia fala, nós temos alguns pedagogos aqui, eu não vou lembrar quem falou, tá? Porque eu tentei, mas não lembro. O lúdico nos ajuda a entendermos, ajuda as crianças a entender aquilo que está sendo aplicado, aquilo que está sendo ensinado. Nessa noite eu vou usar o lúdico para falar com vocês, para quem sabe assim também. Incuta no seu coração o que nós precisamos. Pode colocar a primeira imagem, por favor. Todo mundo está enxergando? Vamos trabalhar com bonequinho. Quem sabe quando você ouvir alguma coisa, você se relembre daquilo que precisa. Recebereis poder. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis, credo, irmão, mas recebereis, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis. Vocês não leem a Bíblia, irmão? Mas recebereis poder, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia
e até os confins da terra. Quando nós lemos esse texto, o que nos faz, às vezes, olhar para ele é essa palavra aqui: poder. Recebereis poder. Uau! Poder. Eu vou receber poder. Mas o enfoque desse texto não está no poder. O enfoque nesse texto está para que esse poder serve. Para que você seja testemunha. E o que é testemunha? Senão aquele que está presente, observa, experimenta, vê ou ouve. Se nós não ouvimos, não experimentamos e não vemos, nós não somos testemunhas. Como é que nós seremos testemunhas se nós não experimentamos o poder de Deus em nossas vidas? E como é que experimentaremos o poder de Deus sobre as nossas vidas se nós não somos cheios do Espírito Santo? Começa aí então o entendimento que precisamos ter. Se queremos ser testemunhas, porque nós experimentamos as maravilhas do Senhor. Assim como o Éder falou, às vezes nós esperamos fazer alguma coisa para que Deus, em contrapartida, faça alguma coisa por nós. Não! A sua graça, esse favor imerecido da vida, já nos dá direito e acesso a muitas coisas. Mas às vezes nós colocamos na nossa cabeça um princípio de religiosidade, daquele trabalho de troca, eu pago e o Senhor me dá, porque é um serviço que está me sendo prestado, quando na realidade não. Quando o Senhor opera em nossas vidas, quando o Senhor dá alguma coisa a nós, quando o Senhor manifesta o seu poder sobre nós, há uma expectativa no céu, para que esse poder manifestado em nossas vidas nos faça ter a vergonha na cara de sermos testemunha por onde nós formos. Quantos têm histórias para contar de milagres? Diga eu. E quantos contam por aí os milagres? Irmãos, às vezes o povo acha que é cansativo, mas todo lugar que eu vou, os lugares que eu fui como coordenador estadual da Comec, no Acre, em Goiás, no Mato Grosso, os lugares por onde eu passei, eu sempre contei a experiência que o Senhor nos fez viver em casa. A minha mãe teve um câncer e ele simplesmente desapareceu. Vocês já ouviram eu falar isso um monte de vezes e continuarei falando, porque não foi médico, não foi remédio, não foi cirurgia, foi a mão do Todo-Poderoso. E isso é o poder de Deus agindo em nossas vidas. Às vezes você tem histórias extraordinárias para contar sobre a sua vida, mas você não conta, porque você espera que venha algum poder diferente. A única coisa que nos falta para sermos testemunhas é sermos cheios do Espírito Santo. Enquanto não formos cheios do Espírito Santo, esse poder não servirá de nada sobre as nossas vidas. Receberemos milagres, receberemos bênçãos, mas eles não nos capacitarão a sermos testemunhas. O que nos faz sermos testemunhas é a presença do Espírito que manifesta esse poder em nossas vidas. Pode passar para o próximo? Livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, versículo 20. Tem 2 dedos, um apontando para lá e um apontando para você. Portanto, vão, façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E eis que eu estou com vocês. Quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós começamos com um texto falando que nós seremos testemunhas a partir do momento que tivermos com o Espírito Santo e poder agindo em nossas vidas. Nós temos um segundo texto, Jesus direcionando os seus discípulos. Façam discípulos, porque eu estarei com vocês. Vamos juntar os 2 textos. Nós temos histórias, nós temos testemunhos, nós temos milagres a contar a todas as pessoas. Nós temos uma ordenança de Jesus dizendo para que nós saiamos do nosso lugar e façamos discípulos em todas as nações, para então eles serem batizados, e no final há uma promessa, porque eu estou com vocês todos os dias.
até a consumação dos séculos. No primeiro texto, nós temos uma promessa de um derramar do Espírito para que tenhamos o poder de testemunhar através dessa vida cheia do Espírito. E no segundo texto, nós temos o Cristo encarnado na terra, dizendo que nós precisamos sair do nosso lugar para gerarmos discípulos, e há uma promessa nisso tudo: Ele estará conosco em todos os momentos. Então, meu irmão, se às vezes você fala, eu não sei se eu estou cheio ou se eu não estou cheio, se eu vou ou se eu não vou, porque eu não falo em língua, porque eu não sapateio, porque eu não rodopio, porque eu não arrepio, porque eu nada disso. Há uma segunda palavra. Se você está achando que o sentir é importante para você, vai sem sentir, porque eu estou com você todos os dias. Vai sem sentir mesmo, porque há uma promessa de companhia do Todo-Poderoso ao seu lado. E isso deveria nos levar a entender que a presença do Cristo em nossas vidas já deve nos fazer cheios do Espírito Santo. Você vai ver na Bíblia, em todos os livros, em todas as passagens, foram pouquíssimas vezes que pessoas encontraram com Jesus e não tiveram as suas vidas transformadas. Uma das únicas passagens que vai falar que Jesus não operou muitas coisas em determinada cidade foi por conta do povo que não creu. Mas em todas as outras, pessoas enfermas, pessoas que precisavam de mudança na sua vida, encontravam com Jesus e tinham a sua história transformada. E elas, ainda sem a promessa do derramamento do Espírito, ainda sem ser cheias do Espírito, manifestavam a sua fé naquilo que elas tinham visto e propagavam o nome de Jesus por onde elas iam. E nós estamos falando de pessoas que não eram cristãs, que não vinham aos cultos, que não participavam das células. Nós estamos falando de pessoas broncas, de uma época em que era olho por olho, dente por dente. Homens e mulheres que tiveram a sua vida transformada e elas se fizeram testemunhas contra as leis romanas, falando de um homem que veio transformar a história. E nós estamos numa sociedade livre, em que nós podemos falar onde nós estivermos, sobre o que quer que seja que nós falemos, mas preferimos falar de futebol, preferimos falar de novela, preferimos falar da vida dos outros, preferimos falar da crise, preferimos falar de Bolsonaro e de Lula, mas nós não falamos do poder de Jesus que opera em nossas vidas e que pode operar na vida da outra pessoa que está na nossa frente. É porque a gente precisa ganhar espaço. Quanto tempo mais de espaço que nós vamos precisar ganhar para convidarmos alguém a fazer alguma coisa e a mudar a sua vida? Quanto mais de tempo nós precisamos juntar para falar do que Deus fez em nossas vidas para a vida das outras pessoas? Quantos têm amigos? Quantos são amigos? Se você fosse amigo, você já tinha dado a melhor parte para as pessoas que estão ao seu lado. Se nós não estamos fazendo isso, é porque nós somos amigos da onça. Nós somos amigos que estamos preferindo ver os nossos amiguinhos irem para o inferno do que abrirmos a nossa boca e falarmos daquilo que Deus fez em nós e pode fazer na vida deles. E isso nos faz entender que nós não somos cheios do Espírito Santo. Isso nos faz entender que a nossa liturgia e os nossos momentos dentro dessas quatro paredes não tem lógica nenhuma. Porque são palavras que entram num ouvido, saem pelo outro e acaba aqui quando nós saímos por essa porta. Uma vida cheia do Espírito me potencializa a ser testemunha por onde quer que eu vá. Fala para o bonito, para a bonita que está do seu lado, você é testemunha. Então testemunhe. Se você é testemunha, testemunhe. Pode passar para o próximo. Dentro da Bíblia nós vamos ver histórias. Eu escolhi duas histórias bíblicas e uma contemporânea sobre pessoas, sobre amigos, que fizeram diferença na história das pessoas, que fizeram diferença em algum lugar. Moisés foi um rapazinho que nasceu numa época em que o rei mandou matar todas as crianças, mas a sua mãe não quis matá-lo e pensou então em construir uma cesta, colocá-lo nessa cesta, colocá-lo no rio e ver aonde Deus o levaria. Ela faz isso, coloca ele dentro da cestinha,
coloca na água do rio Nilo, o rio Nilo vai levando a criança até que ele para num arbusto, e ali a filha do faraó está se banhando, ela vê aquela cesta. Você conhece a história, não vou contar a história toda. Ele é estudado, ele tem a sua vida forjada dentro dos princípios egípcios, a educação perfeita, todas as coisas que ele precisava para transformar a sua vida, e a sua identidade foi feita, ele cresceu, até que aconteceram algumas coisas, ele sai da terra do Egito, fugido, porque ele mata alguém, ele passa um tempo em determinado lugar, quando ele tem aquela visão, você sabe a história. E Moisés, então, resolve voltar, por ordem de Deus, ao seu povo. E Deus fala com Moisés. Deus fala com Moisés. Moisés, que era um cara conhecido, porque a sua história se espalhou dentro da localidade. Um filho do Egito matou um egípcio para defender um hebreu, um escravo. Então volta Moisés à sua terra. E Moisés volta com uma mensagem, e Moisés começa a contar essa mensagem ao povo. E Moisés fala aquilo que Deus tinha lhe falado ao povo. Meus irmãos, a convicção de Moisés naquilo que Deus tinha lhe dado como palavra, como mensagem, como promessa para a sua vida e para o seu povo, era tão forte em seu coração que, independentemente das histórias e das narrativas que existiam sobre a vida dele e o seu passado, dentro daquilo que foi contado junto ao povo, através da sua pregação e da sua palavra, foi Deus quem me mandou, e Deus disse isso, isso e isso, convenceu o povo, porque ele tinha convicção daquilo que Deus tinha feito e tinha falado com ele. As nossas histórias, se não nos fazem convictos no poder de Deus, realmente não serão contadas, porque nós não daremos credibilidade ao que Deus fez em nossas vidas. E se nós não damos credibilidade ao que Deus fez em nossas vidas, que dirá as outras pessoas? Eu sei que você tem histórias e testemunhos para contar e a falar a várias pessoas, mas se você não acredita que o Senhor pode fazer isso na vida da outra pessoa para quem você está contando, nós não os alcançaremos. Moisés sabia o que Deus tinha o que Deus tinha lhe falado. Moisés sabia o que o povo poderia viver através da palavra que Deus lhe tinha dado. Ele vai e faz. Ele vai e fala. Ele vai e influencia. Então Moisés é o tipo de amigo que não só aponta o caminho para a salvação. Moisés é o amigo que caminha junto e acompanha passo a passo, até viver aquilo que Deus tem para a vida dos seus amigos e do seu povo. Esse é um tipo de amigo que nós podemos ser. Ah, mas eu não tenho uma história tão grande assim, de que Deus operou coisas extraordinárias. Ah, eu não tenho uma história tão relevante, eu não tenho uma história do Gustavo para contar que Deus operou, sim, de forma extraordinária. O que eu tenho para contar é que eu levantei um dia, alguém me deu um abraço, no momento que eu estava precisando e estava numa crise, e falou: Deus é com você. Se isso mudou a sua vida, meu irmão, isso pode mudar a vida de alguém também. Se isso transformou a sua história, isso é capaz de transformar a história de outra pessoa também. Sabe qual que é o nosso problema? Nós queremos minimizar as coisas que Deus faz em nossas vidas, porque nós achamos que a nossa história é muito limitada, é muito pequena. Mas a notícia que eu tenho para te dar hoje é que esse poder que nos faz testemunha está disponível a nós nessa noite, aqui nesse lugar. A única necessidade que nós temos é abrirmos o nosso coração e deixarmos que a presença do Espírito nos potencialize a sermos testemunhas. Moisés é a primeira história de um homem que ouviu a voz de Deus, de um homem que viveu milagres em sua vida e decidiu compartilhar, sabendo que seria difícil de que as pessoas o ouvissem, sabendo que seria difícil ouvir alguém vindo do Egito para falar alguma coisa. Ah, Deus falou com você, logo com você. Mas ele foi. O segundo exemplo, pode passar, são os 4 amigos. O texto vai falar que Jesus está numa casa, está ensinando,
ele está falando sobre o reino de Deus, está falando sobre as coisas espirituais. De repente ouve-se um barulho, olha-se para cima, está se abrindo um buraco no telhado da casa da pessoa, de repente vai descendo uma maca na frente. Imagina a cena, meu irmão. Estamos aqui conversando, estamos num churrasco, estamos falando alguma coisa, alguém está comentando algo, de repente, pá! Você olha para cima, está quebrando o seu PVC, está arrancando o forro da casa, e desce uma maca, e 4 neguinhos branquinhos, sei lá que cor que eles eram, mas e desce o aleijado. Jesus opera um milagre, Jesus faz coisas extraordinárias, mas aquele homem não chegou a viver o milagre por si só. Aquele homem, ele não chegou a ter a sua vida transformada simplesmente porque ele precisava. Quantos de nós, por muitas vezes, precisávamos de alguma coisa de Deus, e não foi só com as nossas forças que nós conseguimos alcançar. Nós precisamos, às vezes, de alguém do nosso lado para nos auxiliar a chegar onde nós precisávamos chegar. Sabe, às vezes que você fala, eu vou desistir, eu não aguento mais. Quantos de nós já não enfrentou tempos assim? Eu sou um desses, não aguento mais estudar, é muito troço, é muita lei, STF é louco, cada hora muda posicionamento, a gente tem que estudar, tem que entender o que os caras estão falando, não quero mais, não está dando certo. Deus, que troço que é esse que não anda? Se não é da sua vontade, então não quero mais. Até que vem alguém usado por Deus, direciona, dá uma palavra, te encoraja, te ajuda a seguir, a entender o que Deus tem para a sua vida. E de repente as portas se abrem e o milagre acontece. Quantos de nós não vivemos coisas assim? E por vezes, meu irmão e minha irmã, diferente do momento lá de Moisés, que só com as nossas palavras, só com o nosso incentivo, só com o nosso ânimo, só com o nosso apontar, só com o nosso falar, vamos lá, Alessandro, anda comigo, vem comigo e vamos até ali, a pessoa vai chegar. Tem gente que não vai dizer assim. Tem gente que vai precisar ser carregada. Por quantas e quantas histórias nós ouvimos de pessoas que estão dentro da casa de Deus hoje, que se não tivesse alguém para carregá-lo, para chegar onde ele está, ele não chegaria. E por que troço que tem na nossa cabeça que nós vamos achar que as pessoas, simplesmente por eu falar, dia 29 tem culto do amigo, vamos? A pessoa vem. Às vezes vai precisar de amigo para carregar, porque não tem força, porque não tem ânimo, porque não tem perspectiva de futuro, porque não tem perspectiva dos milagres que Deus pode fazer na vida dele, porque ele precisa de alguém que acredita mais no milagre dele do que ele mesmo. Até babei. Tá forte, até voou aqui, ó. Vou tentar falar menos. E existem pessoas que precisam, meu irmão. Existem pessoas que vão precisar desse impulso. Que você gaste suas forças e gaste o seu tempo para carregá-lo do lugar onde ele está e levá-lo até a presença de Jesus. Eu estou orando por ele. Como diz o pastor Jackson, não sei de onde que ele tirou a frase. Nem tudo, oração não é tudo, mas tudo depende de oração. Eu estou orando por ele, mas às vezes não é só a oração que vai ajudar. Nós precisamos nos erguer como esses 4 amigos. Ir lá, encher o saco, perturbar. Fala, não, você vai. Nós vamos carregá-lo até onde Jesus está. Se você não vai servir como Moisés, lá o primeiro amigo que aponta e que caminha, que você sirva como esses segundos amigos que carregam o necessitado até a presença de Jesus. Vamos ao terceiro? O terceiro eu falei para você que é uma história mais contemporânea. 1923. Uma época em que mulheres não tinham direito a voto, mulheres não tinham direito de fala, mulheres eram tidas como objeto e peça dentro da casa, ela simplesmente era liderada pelo seu marido e a sua vida era essa. Ela servia para ter filhos e para arrumar a casa. Essa época, Deus fala com uma mulher no meio de um movimento de avivamento e Deus fala para essa mulher que ela
tinha uma mensagem dentro de si e que precisava ser pregada. Essa mulher é fundadora da nossa igreja, a Aimee Semple McPherson. Em 1923, essa mulher se levanta então como voz de Deus dentro da sociedade. E ela começa a fazer coisas extraordinárias. Milagres, milagres e milagres. A história vai contar que em Oklahoma, uma cidade, nem sei onde que é, que estado que é, durante um dos eventos, os hospitais foram esvaziados, porque todas as pessoas levaram os doentes onde ela estava. Tem uma foto, que é uma foto muito emblemática dela, que são várias macas dentro de um lugar muito grande. E ela orando pelas pessoas enfermas, elas levantavam de suas macas e saíam embora para suas casas. E essa mulher, ouvindo a voz de Deus, ela pregava e às vezes não acontecia das pessoas irem. Então o que ela resolve fazer? Ela pega um banquinho, deixa um banquinho numa esquina, sobe nesse banquinho e aponta. Fica algumas horas ali, apontando para o nada, em cima de um banco. E começa a juntar pessoas no meio de Los Angeles, no centro de Los Angeles, e as pessoas juntando para ver arte de rua. Vai acontecer teatro, vai acontecer alguma coisa, e as pessoas vão se aglomerando ali onde aquela mulher estava. De repente ela grita, vamos! Pega o banquinho e sai correndo. E o povo sai correndo atrás dela. E o povo corre, ela entra num galpão, as pessoas entram no galpão, ela dá um sinal, trancam-se as portas do lugar. Não deixa ninguém sair, quem entrou não sai mais. E ali ela prega sobre o amor de Deus, as pessoas se convertem a Cristo, e ali começa uma igreja. Falamos sobre dois personagens históricos na Bíblia. Moisés, os 4 amigos. Aí eu trago a história dessa mulher para nós hoje, não simplesmente como uma obra que o Senhor operou dentro da história, mas como as possibilidades de estratégia de alcançarmos as pessoas. Às vezes nós achamos que com todo mundo vai ser igual como a gente vê em filme. Ai, chegou lá, chegou na igreja, recebeu um abraço. Palelê, está bem-vindo. A pessoa vai ter sua vida transformada. Teve um louvor empaquetante. E a pessoa sai e transforma a sua vida. Se conosco, que somos cristãos, evangélicos, no século 21, protestantes pentecostais, às vezes o pastor fica suando para criar estratégia para trazer gente para a igreja. Imagina para quem nunca teve encontro com Jesus. Se nós que dizemos apaixonados por Jesus, quando temos alguma coisa a fazer, somos os primeiros a falar, de novo, vai fazer outra coisa, mais uma agenda, mais uma coisa para a gente gastar tempo. Se nós, que tivemos a nossa vida transformada, e como lá no começo vocês falaram, que todos nós temos histórias e testemunhos de milagres que Deus operou em nossas vidas, que somos potencializados pelo Espírito Santo a sermos testemunhas. Quando vemos uma agenda nova, reclamamos, falamos que não dá, que não podemos. A minha desculpa, tá? A sua não sei qual que é. Eu saio 7 horas do serviço. 19h20, às vezes eu estou saindo, eu tenho que vir para a igreja. Sério? Não sei qual que é a sua, essa é a minha. Às vezes eu falo, misericórdia. Jesus que me colocou ali, eu tinha que honrar o nome dele. Sai, demônio, de mim. Aí eu tomo vergonha e venho. Mas essa é a nossa realidade. Às vezes nós precisamos de estratégias para alcançarmos o perdido. E o que eu estou falando para vocês não é que você vai ter que colocar um banquinho lá no centro da cidade, suando naquele sol quente. Mas que o Senhor nos dê estratégia para alcançarmos aquele que Ele já colocou nos nossos corações e que nós estamos intercedendo. Se nós não vamos apontar como apontou Moisés, se nós não vamos carregar como carregaram os 4 amigos, que nós arrastemos as pessoas através das coisas que o Senhor nos dará a ser feito. O Senhor está disposto a nos usar. Nós só precisamos estar dispostos a sermos cheios do Espírito Santo para sermos testemunhas onde quer que nós iremos, onde quer que formos, onde quer que estejamos. Pode colocar no último?
Aí fica uma pergunta. A última pergunta. Se depender só de nós, o inferno vai estar mais cheio ou mais vazio? Se depender desse poder do Espírito que nós falamos que estamos cheios. Se depender só dos nossos sorrisos na casa de Deus, quando falamos, pastor, estamos juntos na visão, glória a Deus. Quando estamos nas células e ouvimos uma palavra que precisamos levar a alguém. Quando estamos na casa de Deus e ouvimos um direcionamento. Será que nós nos preocupamos com uma frase assim? Uma pergunta assim? Se depender do meu posicionamento, se depender de mim, o meu amigo, ele vai para o céu ou ele vai para o inferno? Se depender de mim como amigo, o que vai ser do meu amigo? Eu te convido a se colocar em pé no seu lugar. Com essa pergunta nas nossas mentes, com essa pergunta nos nossos olhos, com essa pergunta ecoando em nossos corações. Se depender de mim, se depender de mim, se depender de mim, qual que vai ser? Feche os seus olhos aí onde você está.